Pequenos poemas em prosa, de Charles Baudelaire. Esse é o Spleen de Paris. Estamos no 5º poema, esse é o terceiro vídeo. Terceiro vídeo, a gente vai falar sobre a bolha estourando, né? Então, porém, um golpe terrível, pesado, ressoou na porta. E como nos sonhos infernais, tive a impressão de levar um golpe de picareta na boca do estômago. E então um espectro entrou. E o que é esse espectro que estava batendo na porta? É um oficial de justiça que vem me torturar em nome da lei? Uma infame concubina que vem chorar miséria e acrescentar as trivialidades da sua vida às dores da minha vida? Ou um pau mandado de um diretor de jornal que cobra a continuação de um manuscrito? Bom, e aí a gente pode perguntar, né, mas quem que era, afinal de contas? Era o oficial de justiça? Era a amante dele? Ou era o pau mandado do jornal? Quem que em realidade entrou no seu quarto? E a resposta vai ser mais ou menos assim: olha, não importa tanto. O importante é que a realidade voltou. E a realidade voltando, e com ela trazendo tempo, ela traz também, por exemplo, o senso da causa e consequência, né? Olha, você fez contas, esse teu quarto, né, todo de sonho, ele está dentro de um edifício. E você tem que pagar para morar nesse quarto, todas essas mobílias também. Daqui a pouco você vai ficar com fome, você não emprestou dinheiro para comprar comida, então agora você vai ter que pagar a comida que você comprou. Ou seja, o senso da causa e da consequência, né? Entra também, e junto com isso também, isso a gente poderia muito bem identificar com o passado, né? Correto? O oficial de justiça, não que seja uma imagem, não é isso. A gente está dizendo o que o oficial de justiça traz consigo. Então o oficial de justiça é falando, olha, existe um passado sim, e nesse passado você gastou dinheiro, né? Um oficial de justiça que vem me torturar em nome da lei. Eu estou pensando assim, um oficial de justiça por causa de cobrança e tudo mais. Mas poderia ser, né? Olha, você com a tua bebedeira, você ficou bêbado, você agrediu alguma pessoa, você quebrou alguma coisa, você ofendeu alguém, né? Alguma coisa você fez no passado e esse passado agora está aqui na sua frente e é hora de você pagar, né? Por um outro lado, chegou o pau mandado do diretor de jornal. E a gente poderia falar que esse pau mandado traz também passado, correto? Ele fala, olha, você assumiu um compromisso, é a hora de você cumprir o que você prometeu. Mas também traz um aspecto de futuro. Olha, se você negar, você fala assim para esse pau mandado de jornal, eu não vou dar a continuação do manuscrito, né? Você vai ali, sei lá, sofrer um processo, mas você não tem emprego mais. E depois, pro futuro, você vai sofrer. Percebeu como a bolha se quebra e agora a vida dele vai se expandindo pro passado e pro futuro? Que é o que a nossa vida naturalmente faz. A todo momento, esse meu presente, ele, digamos assim, lança amarras, lança raízes no passado e no futuro. E puxa tudo para a nossa experiência, que tem que ser completa, né? Teria que ser completa, levando em conta o passado e o futuro. Bom, então o pau mandado do jornal está dizendo isso. Cuidado com o teu futuro, porque você vai ficar sem emprego. E é interessante porque a concubina ali do meio poderia ser sim passado, né? É um caso que ele teve. E agora tá aí a consequência, tá ela querendo chorar as suas mediocridades para ele. Mas ela mostra muito bem que o presente também, se você prestar atenção, ele não é todo esse devaneio que você pensa, né? O presente é todo imperfeito. O presente, por exemplo, a gente vê as cenas do filme, né? Então a pessoa descobre finalmente que está amando a outra
E aí tem aquele discurso de amor e aquela coisa mais linda. No presente tem sempre algumas... Na realidade, pode haver, né? Não estou dizendo que há sempre, mas sei lá, eles estão falando isso e tem um cara discutindo com outro cara e falando palavrão no outro lado da rua, né? Ou... bom, a gente vê que a realidade não é tão bela como um sonho, né? Se a gente considerar que beleza tem que ser essa perfeição inconsequente do sonho, né? Bom, mas o ponto, acho aqui, que a amante está ali para dizer, não é bem assim, eu estou só no meu quarto com a minha amante, nós estamos aqui, vamos fazer sexo e tudo mais. Bom, essa mesma amante daqui a pouco vai falar que é insegura, daqui a pouco vai falar que está com um problema de dinheiro, ela vai, sei lá, querer comprar um sapato, vai falar 2 horas com você sobre uma prima com a qual ela discutiu sobre um problema totalmente medíocre, né? E é essa a realidade. Continuando. O quarto paradisíaco, o ídolo, a soberana dos sonhos, a sílfide, como dizia o grande René. Então vamos lá, quem que ele está falando? Ele está falando de François-René Chateaubriand, que teve um enorme impacto sobre o romantismo, né? Ele é um dos grandes precursores do romantismo. E o que é sílfide? Sílfide, eu coloquei aqui, gênio feminino do ar na mitologia céltica e germânica da Idade Média. Então, essa sílfide, né, esse romantismo, não é à toa que falam que o Baudelaire está entre o romantismo e algo mais, né, modernismo, e tem todas essas classificações que o pessoal fala. Mas o ponto é, aquele sonho romântico, aquela deusa, aquele gênio feminino, né, eles desaparecem perante a realidade. Então perceba que a gente está aqui no limiar, né, do romantismo, do Chateaubriand e de algo mais. Toda aquela magia desapareceu com um golpe brutal desferido pelo espectro. Horror, eu me lembro, sim. E aí, claro, impossível ter memória sem tempo, né? Voltando o tempo, volta a memória também. Esse antro, essa morada do eterno tédio, de fato minha. E aí, ele leva o choque de realidade em relação ao espaço também. Aqui estão os móveis estúpidos, empoeirados, escangalhados, a chaminé sem chama e sem brasa, coberta de escarro, as tristes janelas onde a chuva traçou caminhos de poeira, tudo mostrando pobreza, tudo mostrando abandono, né? Os manuscritos rasurados ou incompletos, o almanaque onde o lápis marcou as datas sinistras, né? Bom, esse almanaque em que o lápis marcou as datas sinistras, talvez uma boa interpretação para isso seja o almanaque aqui, claro, almanaque é um outro jeito de dizer calendário, né? É a folhinha onde que tem lá os dias, os feriados e tudo mais, né? O lápis marcou as datas sinistras, eu tenho essa impressão que são compromissos do dia a dia. Então aquela história, imagine, você tá saindo daquele quarto, né, vaporoso, né, aquele quarto espiritual, tinha lá uma sílfide deitada na cama, né, e de repente você olha pro teu calendário e está lá as datas infames. 12 de julho, comprar mais batata. 25 de julho, não esquecer de chamar o carinha lá para limpar a chaminé porque eu não tô conseguindo fazer mais fogo e tá voltando tudo a fumaça para dentro do quarto quando eu tô escrevendo. 26 de julho, não esquecer de entregar mais uma parcela do escrito para a redação do jornal. Não um escrito em que eu vou fazer para o nada, em que simplesmente a beleza vai me abraçar e as palavras vão sair e eu vou escrever como aquele que escreve na areia na areia do mar, né? E a onda vai vir, vai levar o meu escrito e tudo vai ter valido a pena. Nada disso, meu filho, nada disso. Dia 26
de julho, não esquecer de mandar o manuscrito. E se o carinha lá não gostar, o editor, eu vou ter que fazer um esforço, reescrever ali, porque eu preciso desse dinheiro e eu preciso que o jornal encomende de mim o próximo escrito, né? Percebeu quão prosaico que é a vida normal, que é a vida na qual ele mergulhou agora, por oposição à poesia romântica, vamos colocar assim. Perigoso, né, falar de romantismo, essas coisas, mas poesia romântica na qual ele estava mergulhado antes. E esse perfume de um outro mundo que me inebriava com uma sensibilidade refinada, ai de mim, ele foi substituído por um fétido odor de tabaco misturado a uma espécie de mofo nauseabundo. Mofo, coisa velha, tempo novamente. Aqui se respira agora o ranço da desolação. Nesse mundo estreito, mas tão cheio de desgosto, apenas um objeto conhecido me sorri. Qual é esse objeto? É uma garrafinha de láudano. E o que é láudano? Eu coloquei aqui, é uma tintura de ópio que possui o efeito sedativo. O cara tava chapado, né? O cara tava chapado. Eu não diria que seria o único motivo. O láudano não foi a única coisa que criou aquela bolha, mudando a minha frase. É claro que aí um desejo muito grande dele de fugir dessa realidade. Há um desejo muito grande de se refugiar em qualquer outro lugar, né? Essa realidade toda árida, toda real, né? Então o láudano o ajudou muito nessa empreitada. Uma velha e terrível amiga. Como todas as amigas, ai de mim. Amiga aqui, amiga no sentido do Bentinho falando que ele teve muitas amigas, mas nenhuma como Capitu, né? Amiga no sentido de uma amante, né? Uma velha e terrível amiga, a garrafinha de láudano. Como todas as amigas, ai de mim, fecunda em carícias, me trouxe esse mundo, mas também em traições, porque aí eu tenho que voltar para a realidade. Ó, sim! O tempo reapareceu, o tempo reina soberano novamente, e com o velhaco repugnante, ou seja, com o tempo, e com o velhaco repugnante, retornou todo o seu cortejo demoníaco de recordações. Estou simplificando a história aqui, né? A gente poderia pensar sobre cada um deles, mas recordações, o passado novamente, remorsos, o passado, espasmos, o corpo agora presente que mostra que não é nada perfeito, né? Medos, poderia ser o corpo presente, mas principalmente futuro, né? Quem tem medo porque vai acontecer alguma coisa. Se eu tô aqui sozinho e eu penso em abrir essa porta e eu tô com medo de abrir essa porta, é porque eu tô com medo do que vem depois, é claro, né? Eu tô com medo que eu abra uma porta e tenha lá uma criancinha desse tamanho, com o olho tudo preto, olhando pra mim assim de baixo, falando vamos brincar pra sempre. Sei lá o que, né? Angústias também, eu posso ter uma angústia do que vai acontecer, né? Pesadelos, novamente, o presente, esse presente de sonho pode ser um sonho ruim, né? Pode ser um pesadelo. Cóleras, então a gente tem os outros se envolvendo na história, né? E você pode ter cólera por um ressentimento, né? Neurose e neuroses. Eu lhes asseguro que os segundos agora são fortemente e solenemente acentuados. E cada um deles, jorrando do pêndulo, diz: eu sou a vida. Por isso que eu dei tanta ênfase ao tempo, né? É o tempo que traz isso, são os segundos que trazem isso, né? Eu sou a vida, insuportável e implacável vida. E aí tem o próximo parágrafo é mais ou menos um mistério. Perceba, só há um segundo na vida humana com a missão de dar uma boa notícia. Só um segundo, na tua vida inteira vai ter só um segundo que tem a missão de dar uma boa notícia. A boa notícia que causa a todos um inexplicável medo. Bom, essa história de boa notícia pode nos, digamos assim, desviar do caminho de uma interpretação. Para ele é uma coisa muito boa.
Qual que é o único segundo que causa medo a todo mundo? Vai ser 1 segundo e você tem muito medo desse segundo. É a morte. Então só há 1 segundo na vida humana com a missão de dar uma boa notícia. O segundo em que finalmente eu vou morrer e conseguir abandonar toda essa realidade, né? A boa notícia que causa a todos o inexplicável medo. Eu não entendo por que as pessoas temem a morte, né? Sendo que é a liberdade disso daqui. E lembre-se, não é liberdade no sentido religioso, finalmente eu vou estar liberto das dores terrenas. Não, acabou, sei lá o que vai acontecer, eu espero que seja um esquecimento completo e pronto, né? É só escapismo aqui, nada mais. Sim, o tempo reina. Ele retomou sua ditadura brutal. E ele me empurra com o seu aguilhão como se eu fosse um boi. Eia então, burrico, sua então escravo, ou seja, trabalhe, né? Vive então condenado, né? Então o tempo mostra para ele, se você não fizer alguma coisa, vai fazendo, o tempo tá lá, com, sei lá, um chicote, ou sei lá, com alguma coisa furando ele, vai andando, vai fazendo, senão a tua vida não vai para frente.